O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: vós ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vire as costas a quem te pede emprestado. Vós ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornarei filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa. Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos no contexto do Sermão das Montanhas, que o Evangelho que nós ouvimos talvez seja uma das páginas mais exigentes e concretas sobre como deve comportar o discípulo, o seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Poderíamos fazer uma pergunta e tentar respondê-la: como imitar nosso Senhor Jesus Cristo? E é também por meio do Evangelho que o Senhor nos chama a ser perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. A nossa perfeição, ela consiste em viver como filhos e filhas de Deus, cumprindo concretamente aquilo que Jesus, Ele nos diz no Evangelho, a vontade de Deus sobre nós. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. A primeira leitura que nós ouvimos nos garante que se nós agirmos assim, amando os nossos inimigos e rezando por aqueles que nos perseguem, nós participaremos da vida de Deus, seremos santos, porque o Senhor nosso Deus é santo, e não teremos no coração ódio contra o nosso semelhante. E ainda continua a primeira leitura, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos.
pode-se dizer que as recomendações que nós ouvimos, sobretudo por meio do Evangelho, são a continuação e ao mesmo tempo o cumprimento daquela lista de bem-aventuranças que são um programa de vida. E hoje o Evangelho nos faz lembrar dos mansos, dos misericordiosos e daqueles que são pacíficos, porque são chamados bem-aventurados. O Evangelho nos faz lembrar daqueles homens e mulheres que possuirão a terra, que alcançarão misericórdia porque têm a coragem de ser misericordiosos e que serão chamados filhos de Deus. E aí Jesus, por meio do Evangelho, ele usa a máxima: ouvistes dizer, da lei do tailão. E Cristo, ele muda esta lei, que dizia que tal como a ofensa deveria ser o castigo, Jesus agora diz, na linha das bem-aventuranças, que o homem deve utilizar-se do bem para vencer o mal. Mas no dia a dia, viver essa proposta de Jesus não é tão simples assim. E eu peço a Deus a graça de entendermos com equilíbrio o que Jesus está dizendo. Porque existem pessoas que são desequilibradas. Jesus não está dizendo que a lei Maria da Penha não precisa funcionar, que os juízes não precisam trabalhar, que os advogados vão perder o serviço, que os promotores não precisam trabalhar, que os policiais agora podem ficar vivendo uma vida sombra e água fresca. Não é bem por aí. O amor, ele não pode nos paralisar. A semelhança daquela mãe que ama tanto o filho, que percebe que o filho caiu, mas tem a coragem de dizer: eu estou contigo, dá a mão. Vamos compreender o que Jesus está pedindo por meio do Evangelho, para não sermos pessoas desequilibradas. Naquele homem que apanha das esposas, e diz: não estou sentindo nada, está tudo bem, mas está chorando por dentro. A gente pensa que os homens não sofrem. Estou pegando os homens por conta dos homens que estão aqui, por ocasião do Kairós, do texto dos homens. Mas quantas vezes esses homens que estão aqui, depois de rezarem o terço, vão caminhando, como diz o Evangelho, 2 a 2, e ali vão chorando um para o outro a vida que está vivendo e os sofrimentos pelos quais estão passando. O amor, ele explica a vida do ser de Deus, a vida divina, mas ao mesmo tempo o amor, ele explica a vida do ser humano. Como cristãos, nós afirmamos que os seres humanos, eles são formados à imagem de Deus. E também afirmamos que Deus, ele quando criou o homem à sua imagem, ele criou por amor. Porque a palavra nos garante que Deus é amor. E nós somos convidados por Deus a ser reflexo desse amor com o qual Deus nos ama. Amar como Deus ama. E como Jesus Cristo, ele ama. Nós poderíamos dizer: ah, mas padre, eu sou humano, como eu vou amar como Deus ama? Por isso que Deus se encarnou, para nos revelar por meio das palavras e por meio dos atos, que o nosso destino é o amor. Nós viemos de Deus e para Deus, para o amor nós devemos nos voltar, no amor nós devemos viver. Por isso a nossa inteligência, a nossa liberdade, as nossas emoções devem ser postos a serviço do amor. Se calares, Santo Agostinho, ame. Se gritares, ame.
Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, devemos aplicar nesse processo do amor, e não apenas aplicar, porque tem pessoas que são muito prontas a amar, mas são incapazes de receber o amor que os outros têm por ela. Ajudar as pessoas e ao mesmo tempo incentivá-las a viver esse processo do amor. A palavra diz: ama o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Mas que amor é esse que nos faz escravos? Que amor é esse que nos torna, que nos faz reféns uns dos outros? Porque agora, utilizando-se do Evangelho, mas Jesus disse que nós temos que amar. Então você precisa. Jesus disse que tem que oferecer a outra face. Engraçado, quando Jesus está sendo crucificado, não disse que Jesus foi crucificado, pregaram uma mão dele, ele prega a outra. Não. O amor nos faz refletir quando, sobretudo, as pessoas tentam exercer um processo de dominação. Então, porque Jesus disse que nós temos que oferecer a outra face, eu me torno subordinado àquele que quer que eu seja um refém. Quem está te fazendo refém? Que amor é esse que não tem a coragem de dizer ao esposo que você não gosta de algumas coisas? Que amor é esse que faz com que você, esposo, sofra calado e não tenha a coragem de dizer a verdade àquele que merece ouvi-la? E dentro dessa lógica, Deus, Ele ama aqueles que são indignos. Isso nós ouvimos por meio do Evangelho. Ele não precisa que nós sejamos dignos para nos amar. E aqui existe uma diferença. Por que Deus nos ama, mesmo quando nós não somos dignos? Porque existe uma diferença entre a pessoa que merece e aquela pessoa que precisa. Isso é diferente. Seu filho merece ser amado? Nem sempre. Mas ele precisa ser amado. Ah, seu padre, minha esposa, ela não merece. Meu esposo não merece. Até porque ele chegou lá em casa brigando, quebrando tudo. Mas ele precisa. E Jesus revela isso quando ele se depara com aquela mulher pecadora pública. Ali, o amor de fato superou o ódio. O Evangelho que nós ouvimos hoje só tem sentido quando nós olhamos para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: quando éramos ainda inimigos, Deus nos reconciliou em Cristo Jesus. Ele morreu perdoando aqueles que o ofenderam. E amar ao próximo como a si mesmo é ter a coragem de se perdoar quando necessário. É ter a coragem de oferecer essa palavra que traz vida e vida eterna. Por mais que as pessoas não mereçam, elas precisam do seu amor. E que a liturgia de hoje nos ajude a compreender essa lógica do amor a partir do que o salmista nos coloca, porque o salmista nos diz que para vivermos este amor com o qual nós fomos amados e somos amados por Deus, e Paulo depois diz: é Cristo que vive em mim. Para vivermos esse processo do amor de Deus em nós e através de nós, nós precisamos olhar para o salmista hoje, que nos apresenta um retrato muito vivo e positivo de Deus. O que o salmista diz? Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Ele te cerca de carinho e compaixão. E continua ainda o salmista: o Senhor é paciente,
é bondoso, é compassivo. Não nos trata como exigem as nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Hoje é um dia de ação de graças, porque Deus não nos trata como exigem as nossas faltas, e nós não podemos tratar as pessoas como as faltas delas. Nós não podemos. Que Deus nos dê essa graça de viver esse processo do amor que nos faz pacientes, que nos faz bondosos e compassivos, e que nos leva a esse processo de misericórdia, que muitos de nós somos prontos a pedir perdão e a querer que Deus nos perdoe, mas quando chega a hora de oferecermos o nosso perdão, de sermos misericordiosos para alcançarmos a misericórdia de Deus, nós não conseguimos. Por quê? Nós trazemos as nossas enfermidades interiores. Por isso o salmista diz: Ele cura toda a enfermidade. Deus está te curando hoje naquela forma de amar que você trazia e que é uma forma errada, porque te fazia escravo, te fazia escrava. CançãoNovaPlay.com. Assine já!